de mais um Cinema e História. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez herbal aqui no YouTube. E passados um mês do último Cinema e História, é hora de outro. E se vocês se lembram, no último vídeo dessa série, eu falei que o tema desse vídeo já estava decidido, que é o filme O Nome da Rosa. Por quê? Porque aquele outro foi filmado, eu fiz pouco tempo depois da morte do Umberto Eco. Então, aproveitando a ocasião, fazer um vídeo sobre o filme O Nome da Rosa, baseado talvez no maior romance do Umberto Eco, que não foi apenas um romancista, foi também um intelectual. Inclusive ele tem um livro que muita gente deve conhecer como o livro dele de não ser romance, que é o livro Como Fazer uma Tese, que é bem popular nas faculdades brasileiras, e se você não conhece e precisa escrever seu TCC, uma monografia, alguma coisa assim, recomendo que você dê uma olhada. O vídeo vai se focar, obviamente, no filme O Nome da Rosa, ou seja, o livro, aspectos do livro, especialmente as questões teológicas e filosóficas, vão ficar um pouco de lado, né? Já que sempre tem aquela coisa, né, de que o filme é uma versão um pouco mais resumida, um pouco mais condensada do livro, embora o próprio Umberto Eco tenha aprovado o filme, disseram que captaram bem o espírito do filme. O filme, O Nome da Rosa, que não foi muito reconhecido, não teve muita presença, não ganhou muitos prêmios no mercado dos Estados Unidos, porém no mercado mundial foi um sucesso, ganhou prêmios na Europa, por exemplo, Sean Connery ganhou o BAFTA de melhor ator, que é o principal prêmio do cinema no Reino Unido. E como sempre, aqui embaixo na descrição do vídeo terá algumas referências, algumas fontes para vocês, caso vocês queiram saber mais, ou caso vocês queiram saber de onde eu tirei alguma informação, né? Às vezes as pessoas querem saber disso, às vezes por desconfiança, mas enfim. Como sempre, fica aquele aviso de que é um filme de 30 anos atrás, porém teremos alguns spoilers no vídeo, mas repito, é um filme de 30 anos de idade, então não é que eu tô dando spoiler, sei lá, do filme que saiu no cinema semana passada, alguma coisa assim. E como sempre também fica aí o aviso, né, de que esse vídeo é apenas para questões educacionais, não se trata de pirataria, não se trata de ferir direitos autorais, então por favor, pessoas ligadas à produção do filme não me processem. Antes de começarmos, como sempre, uma breve sinopse para caso vocês não conheçam direito a história. O filme se passa em 1327, numa abadia no norte da atual Itália, ou seja, no período aí da Baixa Idade Média, é centrado basicamente em dois personagens, William de Baskerville, interpretado pelo Sean Connery, e o seu discípulo, o Adso, interpretado pelo Christian Slater. Eles são dois monges franciscanos que chegam nessa abadia porque nós teremos um debate sobre a ordem franciscana e a questão da pobreza na Igreja Católica. Porém, por conta do histórico do William de Baskerville, que foi um inquisitor em algum momento da sua vida, ali uma coisa meio de suspense, e nós temos uma série de crimes nessa abadia, e o abade pede a ajuda do William de Baskerville para solucionar os crimes antes que a Grande Inquisição e o seu representante Bernardo Gui cheguem na abadia e iniciem o seu processo de investigação, iniciem o seu julgamento. Agora vamos ver os personagens do Nome da Rosa. O protagonista do filme é William de Baskerville, interpretado por Sean Connery, e esse é um personagem fictício, com duas inspirações. Uma em outro personagem fictício, o Sherlock Holmes, já que uma das principais histórias do Sherlock Holmes é justamente o Cão dos Baskerville. Então você aproveita ali a localização dessa história do Sherlock Holmes para ser a origem do personagem William de Baskerville como uma homenagem, como uma referência, como uma busca aí de inspiração do Umberto Eco para a construção do seu personagem fictício. Lembrando que vários desses grandes personagens medievais normalmente tinham apenas um nome, e o que depois se tornaria o sobrenome, muitas vezes era a origem, a localização deles, né? Então, por exemplo, Erasmo de Roterdã, Tomás de Aquino, e aí nós temos o William de Baskerville, em homenagem a essa história de Sherlock Holmes. Caso vocês achem que eu estou exagerando, criando isso, né? Qual aquele ditado, né, do Sherlock Holmes? Ditado não, o bordão do Sherlock Holmes, né, sobre ser elementar. It's elementary. A outra inspiração, entretanto, é um personagem histórico,
o William de Ockham, também traduzido como Guilherme de Ockham, ou seja, William de Baskerville, metade do nome é por causa do William de Ockham, metade do nome é por causa de Sherlock Holmes. William de Ockham, que foi franciscano, que viveu no mesmo período em que se passa O Nome da Rosa, e é mais conhecido pelo seu pensamento, pela sua análise lógica, que entrou para a história, é parte do processo da metodologia científica até hoje, conhecida como Navalha de Ockham, que basicamente, resumindo, diz que a explicação mais simples, que consiga cobrir todas as evidências, é a explicação mais provável, que inclusive tem uma referência análoga a isso no filme, feita pelo próprio personagem do Sean Connery. Então, aí a questão do Guilherme de Ockham, que se torna um dos principais pensadores, um dos principais fundadores, melhor dizendo, do pensamento científico no Ocidente, e repito, viveu no mesmo período do filme e também era franciscano. Novamente, caso vocês queiram mais informações, tem sempre algumas fontes e referências aqui embaixo na descrição. A única diferença entre o Guilherme de Baskerville do filme e do livro, entretanto, é que no livro o personagem é ruivo. Porém, mesmo sendo um personagem fictício, ele tem uma inspiração real, que inclusive é a imagem que está na capa desse vídeo. O segundo personagem, o antagonista do filme, é o Murray Abraham como Bernard Dogui. E esse personagem, sim, é histórico, existiu. Foi um dos principais inquisitores que nós temos conhecimento durante a Idade Média. Por 3 motivos. Primeiro, ele foi o principal inquisitor durante o período contra a seita considerada herética dos Albingenses, a Cruzada dos Albingenses, que foi citada já aqui no Xadrez Herbal no vídeo sobre genocídio. Tem gente que classifica a perseguição desses hereges no sul da França como uma forma de genocídio. Ele era um dos principais inquisitores delegados do Papa nesse período. Segundo, ele é autor do talvez mais conhecido Manual de Inquisição, de como o inquisitor deveria lidar com o herético, deveria lidar com o acusado de bruxaria, de ser adorador do demônio, as diversas formas de lidar, as diversas formas de interrogar, as diversas formas de punir. E esse documento, esse Manual do Inquisitor, chegou até hoje, ele está preservado até hoje. Então a gente tem inclusive documentos históricos preservados escritos pelo próprio Bernard Dogui, que aí entra na sua terceira questão. Ele é considerado uma das grandes fontes históricas sobre a Baixa Idade Média, especialmente de um ponto de vista eclesiástico, porque ele escreveu muitos livros, inclusive uma história universal e uma história da igreja. Então tem gente que coloca o Bernard Dogui também como um historiador, né, um dos primeiros historiadores na nossa tradição ocidental. You invited me to investigate the presence of the evil one in your abbey. Como inquisitor no sul da França, nós temos registros de mais ou menos um pouco mais de 900 vereditos de culpado contra hereges proferidos pelo Bernard Dogui. E desses 900 vereditos, 42 foram de execução, de pena de morte. Então, para fechar, Bernard Dogui foi sim um personagem histórico que existiu, porém com uma pequena diferença do que aparece no filme que a gente vai ver mais pra frente. A gente tem um Christian Slater como Atso de Melk, uma cidadezinha na Áustria que de fato existe e é onde nós temos um mosteiro beneditino que existe até hoje, é um local de visitação turística e tudo mais. É um personagem fictício, porém lembre-se que eu disse que o William de Baskerville é uma inspiração no Sherlock Holmes. Quem era o companheiro do Sherlock Holmes, né? O Watson, né? O meu caro Watson, Dear Watson. E a pronúncia de Atso lembra o que para vocês? My dear Adjo. Dentre os outros personagens do filme, nós temos personagens reais que existiram, como o Cardeal Bertrand e o Ubertino de Casale. Porém, a maioria dos personagens são personagens fictícios, criados pelo Umberto Eco, inspirados tanto por personagens reais, como por seus amigos. Então, por exemplo, nós temos um dos principais personagens do filme, é o venerável Jorge de Burgos, né? Aquele monge bastante idoso e cego. Jorge de Burgos e cego. Ele é inspirado no escritor argentino Jorge Borges, que também ficou cego durante a sua vida. Depois ele acabou perdendo totalmente a visão e era amigo do Umberto Eco. Agora vamos ver 5 conceitos que a gente pode analisar com o filme O Nome da Rosa.
Um dos principais conceitos que Umberto Eco tenta tratar no livro e que foi passado muito bem para o filme é o múltiplo caráter da Idade Média, especialmente no nosso pensamento de hoje. Por quê? Porque a Idade Média a gente costuma pensar como um período sombrio, resumindo, e por isso que nós temos a fotografia do filme, ela é extremamente sombria, extremamente escura. Porém, foi um período extremamente longo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal de Xadrez Herbal sobre as diferentes periodizações da Idade Média, caso vocês queiram dar uma olhada, de quando a Idade Média começa e quando a Idade Média acaba, as diferentes interpretações disso. Não é um período uniforme, tanto que o filme se passa no norte da Itália, porém nós temos a questão dos reinos ibéricos, a da reconquista contra os muçulmanos, aí nós temos o feudalismo francês, que é o ensinado nos colégios brasileiros, né? Então quando você estuda feudalismo no colégio, no cursinho, você na verdade está estudando o feudalismo francês. Nós temos as invasões vikings, nós temos os antigos reinos chamados bárbaros, como o reino visigodo em Sevilha, o reino franco, enfim, nós temos uma série de questões que não são uniformes, que tem vários caráteres, nós temos várias disputas internas, inclusive. Por exemplo, a questão mais famosa é a chamada questão das investiduras, né, de quem poderia nomear grandes oficiais da igreja, se seriam os nobres locais, se seria o imperador, se seria o papa. Isso leva a uma disputa de poder entre o papa, que se vê como representante de Deus, e o imperador como o representante do poder terreno, e o papa não deveria ter poder terreno. Inclusive tem uma menção a isso no filme, que o William de Baskerville, ele teria sido condenado pela igreja, porém recebeu o perdão do imperador. Not even the Emperor will be able to save you if you tangle with Bernardo this time. Essa questão das investiduras é muito importante na trama do filme e no cenário histórico em que se passa a trama, já que Umberto Eco fez uma grande pesquisa para escrever o livro, para localizar bem o seu livro, já que no norte da Itália era o cerne dessa disputa de poder entre o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que voltou a ser uma figura de muita importância, de muitos poderes, com Henrique VII, o primeiro imperador da Casa de Luxemburgo, o mesmo Luxemburgo, não um técnico de futebol, mas o ducado que existe até hoje na Europa, e ele resgata o poder da autoridade imperial, que vai voltar a se chocar contra a autoridade papal, especialmente no norte da Itália, onde o papa consideravam que eram suas terras, o imperador vai considerar que está dentro da sua jurisdição, enfim, obviamente estou resumindo bem isso. Então, a Idade Média é um período muito longo, muito extenso, muito complexo, e é muito difícil a gente dar uma característica uniforme a ela, porque ela muitas vezes, o que a gente chama de Idade Média, muitas vezes é contraditório dentro de si mesmo, já que o próprio conceito de Idade Média é posterior, né? Eu falo isso novamente no vídeo da periodização. Idade Média é o período que está no meio, no médio, entre a Antiguidade Clássica e o Moderno. Ou seja, você pega um período extremamente longo, extremamente heterogêneo, e você vai simplesmente chamar de Idade Média, esse negócio que está aqui no meio. Quando ele vai ter diversas particularidades, positivas, negativas, enfim, não é uma questão de julgamento, mas não é um período homogêneo, ao contrário do que muita gente pensa, ao contrário do que muitas vezes é ensinado nas escolas por uma questão de resumo, de didatismo, enfim. Então esse talvez seja o principal conceito da obra, O Nome da Rosa como um todo, tentar mostrar as múltiplas facetas da Idade Média, diversas disputas de poder que nós tínhamos. Por exemplo, nós temos ali a questão dos dominicanos, dos franciscanos, seitas heréticas, disputas de poder, se a igreja deveria ser pobre ou não. Então, O Nome da Rosa, o principal conceito é ver como a Idade Média não é um período heterogêneo, é um período extremamente rico, extremamente diverso. O segundo aspecto interessante do Nome da Rosa, da gente analisar, e que está um pouco relacionado com o primeiro aspecto, é a questão da Inquisição, e que novamente é uma questão muito complexa, porque a gente está acostumado a pensar no singular, né? A Inquisição. Quando a gente tem principalmente dois aspectos aqui a serem debatidos. O primeiro, que a Inquisição ela teria sido fundada, e inclusive é uma visão defendida por muita gente na Igreja Católica, muitas referências no pensamento cristão, inclusive contemporâneo, de que a Inquisição
ela foi fundada com um propósito positivo, que acabou sendo desvirtuado, que era combater a heresia, que era manter a uniformidade da igreja, defender a igreja, combater a desinformação sobre as escrituras, sobre Deus, sobre o que seria o papel de Deus, o papel de Jesus Cristo, enfim, preservar a igreja contra os chamados crimes da alma, que seriam, nessa perspectiva, tão horrendos quanto os crimes físicos, né? Quanto os crimes contra a propriedade ou contra o corpo. E nós temos a visão de que a Inquisição ela era usada para repressão, como uma forma de controle, como uma forma de, inclusive, você manter um abuso de poder. E essa dualidade é, inclusive, citada no filme, quando William de Baskerville fala que quando ele entrou para a Inquisição, ele entrou para fazer o bem. When the Inquisition strove to guide, not to punish. Então, quando a gente vê, hoje, em 2016, pessoas muitas vezes justificando, pessoas contextualizando a Inquisição, é sobre essa perspectiva de que ela teria sido fundada com a ideia de unificar, de uniformizar a igreja, já que desde o início da igreja católica, que eu estou falando da igreja católica apostólica romana especialmente, né, você tem uma série de seitas que serão caracterizadas como heréticas, como os próprios objetos que eu citei, nós temos outros movimentos que são inclusive citados no filme, ou seja, manter ali uma questão de uniformidade versus essa interpretação de que essa ideia de uniformidade, na verdade, era para apenas justificar uma repressão, justificar um abuso de poder. E a outra questão, e aí essa talvez seja mais importante, porque essa primeira, ela acaba sempre caindo num julgamento de valor, e obviamente ela precisaria de um vídeo próprio para debater isso, tá? E talvez seja até interessante que eu faça isso no momento. Mas a segunda questão é o erro, aqui falando de erro mesmo, quando a gente pensa em Inquisição no singular, é pensar que só teve uma, quando na verdade nós tivemos várias Inquisições. Nós temos, por exemplo, a Inquisição medieval, que é a retratada no filme, que era centrada basicamente na atual Itália, na atual França, na atual Alemanha, mais ou menos, sempre por autoridade de eclesiásticos, que é a Inquisição retratada no filme, repito. E aí nós temos outras Inquisições posteriores. Nós temos a chamada Inquisição Romana, que era centrada no papado, que é, por exemplo, a Inquisição do caso de Galileu Galilei. Nós temos a Inquisição Espanhola, que é a mais conhecida por ter sido a mais violenta, né, do Tomás de Torquemada, e aí nós temos o sketch do Monty Python, né, de que ninguém espera a Inquisição Espanhola. Muito parecida com a Inquisição Espanhola foi a Inquisição Portuguesa, que agiu inclusive nos seus territórios americanos, ou seja, no atual Brasil, assim como a Inquisição Espanhola. Nós tivemos inquisições derivadas da Inquisição Espanhola e da Inquisição Portuguesa no Peru, no México, no Brasil, em Goa, na Índia, e muitas vezes inquisições ligadas ao poder estatal, ligadas às famílias reais, às nobrezas locais, como uma forma, muitas vezes, uma característica importante, por exemplo, dessas inquisições portuguesas e espanholas, ao contrário da Inquisição medieval, da Inquisição romana, era a grande preocupação em perseguir ou purificar ou converter judeus e muçulmanos, já que na Península Ibérica, por conta da Reconquista e por conta ali do contato civilizatório, você tinha uma presença muito maior de judeus e também de muçulmanos, e além disso nos seus impérios, né? Não custa lembrar, outro vídeo que eu já fiz aqui também, falei sobre o Spock, sobre o Leonard Nimoy, né? A origem a questão do judaísmo no Spock, tô falando sério que eu fiz um vídeo sobre isso, pesquisa aí. E os judeus que vieram para o Brasil ainda no período colonial, né, a primeira sinagoga fundada em Recife. Então você tinha essa preocupação específica. E junto com aquela coisa que eu falei no personagem do Bernardo Guido, o Manual de Inquisição, você tinha, por exemplo, documentos sobre o uso da tortura, quando era válido, quando não era válido, que tipos de tortura podiam ser usadas para extrair a confissão de um herege. E uma coisa muito interessante, a gente está acostumado a pensar na Inquisição como sempre uma questão, né, ligada à tortura ou execução, né? Talvez o caso mais famoso da Inquisição medieval, que aparece no filme, é o caso de Joana d'Arc, que vai ser queimada viva na fogueira como uma herege, porque se vestiu de homem e tudo mais. Mas a principal pena
na Inquisição, além dos castigos físicos, antes da execução, apenas castigos físicos, como flagelo, esse tipo de coisa, era o confisco de propriedades, o confisco de bens preciosos, o confisco de produção agrícola. Por isso que muita gente vai fazer a interpretação de que a Inquisição é uma forma de você manter um abuso de poder, de você manter um poder coercitivo, justamente ligado à nobreza local. Enfim, como eu disse, é um assunto muito complexo, que talvez mereça um vídeo próprio, porém o principal aqui é, a Inquisição não foi uma coisa só, não foi no singular a Inquisição. Nós tivemos vários tipos de Inquisição, inclusive Inquisições protestantes. O caso muito famoso das Bruxas de Salem, que tem filme, tem livro, foi uma Inquisição protestante, por exemplo. Como culpados do crime de bruxaria. E para fechar sobre a Inquisição, vocês podem procurar no Google a Congregação para a Doutrina da Fé, que é a Inquisição nos dias de hoje, porém com um aspecto muito mais teológico e interno à igreja, que alguns dizem que era o caráter inicial dela quando ela foi fundada. Porém, existe até hoje, inclusive um dos seus líderes recentes foi o cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. Próximo conceito é a gente ver pelo filme um dos principais locais do período da Baixa Idade Média, que eram as abadias. O filme se passa em uma abadia. Uma abadia é um conjunto que inclui não apenas um monastério, onde residem os monges, por isso que ali às vezes no filme a gente tem a referência ao monastério, a monges, mas também é uma abadia chefiada por um abade, que é um dos principais personagens do filme, mas além do monastério você tinha alojamento, você tinha padaria, você tinha abatedouro, você tinha ferreiros, você tinha toda uma comunidade interna e externa, que também aparece no filme, essa questão do abatedouro, dos ferreiros e tudo mais. Ou seja, era uma grande comunidade interna e externa, muito parecida com o que se convencionou de chamar de feudo. Inclusive a gente vê no filme, por exemplo, camponeses que vivem na região, deixando dízimo, deixando partes da sua produção na abadia. No filme é uma abadia beneditina, porém nós tínhamos outras formas, embora a principal seja, as principais abadias tenham sido de fato da ordem dos beneditinos, porém nós tínhamos várias formas de abadias. Normalmente eram lugares extremamente fortificados, como nós vemos no filme, justamente para resistir a invasões, resistir a ataques, porque eram centros de poder, centros de conhecimento, como a gente vê no caso da biblioteca do filme, centros de riqueza, como a gente vê vários produtos, vários objetos, melhor dizendo, de ouro, de pedras preciosas, que a gente também vê no filme. E o mais interessante, a abadia era uma das formas, uma das principais formas que nós tivemos no período medieval, especialmente na região da atual França e da atual Itália, de ascensão social e política de mulheres. As abadesas costumavam ter posições de poder, já que você chefiar uma abadia era uma posição muito importante na hierarquia eclesiástica e, obviamente, fazendo aqui um paralelo bem vulgar, bem resumido, era como se fosse uma posição de nobreza. Então, era uma das formas que as mulheres tinham de ascensão social e, inclusive, essa é uma das discussões principais da igreja no período, já que essas abadesas elas tinham um poder social, um poder político, um poder econômico, porém elas não tinham poderes eclesiásticos, elas não tinham poderes do ponto de vista teológico, não podiam rezar a missa, conceder a bênção a outros homens, esse tipo de coisa. Mas a abadia é um conceito muito importante na Baixa Idade Média, também na Alta, mas que a gente vê bem no filme como funciona, a gente vê um bom retrato da abadia medieval beneditina no filme O Nome da Rosa. Outra questão interessante da gente ver no filme e que retorna o cerne da obra O Nome da Rosa, o cerne da intenção do Umberto Eco, que é mostrar essa dualidade do período medieval, é a questão da preservação do conhecimento e dos copistas. Parte central da trama, a cópia dos grandes documentos, a preservação de livros gregos, a preservação do conhecimento clássico, que foi feita pela Igreja Católica durante a Idade Média, e porém ela tem um caráter duplo, já que essa preservação do conhecimento, ela muitas vezes é feita para você conseguir
isolar aquele conhecimento. Isso, inclusive, é citado no filme pelo Venerável Jorge, né, que a função da igreja, a função daquela abadia, daquela biblioteca, era preservar os livros, mas não estudá-los, não colocá-los em prática. Por quê? Porque a verdade, digamos assim, do pensamento no período era a verdade da igreja. Então você preserva aquele conhecimento também como uma forma de preservar o poder da igreja. A questão, por exemplo, que a igreja vai fundar as primeiras universidades, também tem um caráter do quê? De você monopolizar, digamos assim, o pensamento. A questão da escolástica, a questão do resgate da hermenêutica grega, você tem esse pensamento de você manter uma hegemonia, manter principalmente também uma homogeneidade nesse pensamento, que aí está ligado à questão da Inquisição. Ou seja, essas obras clássicas serão preservadas, porém elas não serão acessíveis, não serão debatidas, não serão colocadas em prática. Por isso que o William de Baskerville, no filme, é obcecado com uma obra de Aristóteles. Essa obra de Aristóteles é deixada fora do alcance de todo mundo, porque o Venerável Jorge vai considerar essa obra uma obra perigosa, né? E outra coisa interessante nesse período é de como parte desse conhecimento clássico grego que chega na igreja, chega nas instituições medievais do Ocidente, eles chegam pelos árabes. Né? Por quê? Porque os árabes vão fazer cópias desses documentos aristotélicos, desses documentos de Platão, vão fazer cópias em árabe, e aí, por conta da Reconquista, por conta das cruzadas, por conta desse contato entre a civilização árabe muçulmana e a civilização europeia medieval cristã, esses documentos em árabe vão ser traduzidos de volta vão ser traduzidos para o latim, ou às vezes serão encontrados originais em grego, enfim. Então os árabes também tiveram um papel muito importante na preservação desse conhecimento da Grécia clássica, da Antiguidade clássica, né, que está muito ligado inclusive ao início das grandes navegações. Quando os portugueses e os espanhóis vão reconquistar a Península Ibérica, junto com isso vem um grande conhecimento sobre astronomia que vai possibilitar, que vai facilitar, melhor dizendo, as navegações, né, as tábuas manuelinas, toda aquela questão que, enfim, é um assunto muito grande, assunto para outro vídeo. E essa dualidade no pensamento, e essa dualidade da função da Inquisição também está retratada no filme. A origem da disputa entre William de Baskerville e o Bernardo Gui está em um julgamento antigo, em que eles estão julgando uma pessoa, um homem, que traduzia um documento em grego, que contrariava as escrituras, e aí William de Baskerville considera que a disciplina que deve ser imposta é a disciplina da educação, de mostrar que a verdade das escrituras, e a disciplina do Bernardo Gui vai ser a de castigá-lo por ter traduzido esse documento grego que contraria as escrituras. Whose only crime was to have translated a Greek book that conflicted with the Holy Scriptures. E para fechar essa questão aí da preservação do conhecimento, dos manuscritos, dos copistas, né, no filme nós temos vários monges copistas, que são os que traduzem, então que fazem cópias manuais das obras, dos livros, né? Você não tinha imprensa ainda, você não tinha xerox ainda, você não tinha scanner ainda. E é graças aos copistas, graças à tradição copista, de monges copistas ainda na Alta Idade Média, que nós temos a letra minúscula, né? Porque é uma forma mais rápida, a forma cursiva de você escrever, né? O latim romano, ele era basicamente escrito todo em maiúsculas. E o latim, por conta dessa questão do copista, de escrever rápido, de copiar rápido, você vai ter basicamente a invenção na minúscula, que é muito conhecida, a mais famosa é a minúscula carolíngia, do século VIII. Né? E essa questão dos copistas, você vai ter... Hoje a gente tem versões diferentes do mesmo documento, porque o copista traduz a palavra de uma forma diferente do outro, ou porque às vezes ele faz uma observação e aí a observação se confunde com a tradução. Enfim, é uma zona. Mas é graças aos copistas que você teve que fazer livro de caligrafia quando você era pequeno. O quinto e último conceito é a questão que é muito presente no filme, a questão da sexualidade e da homossexualidade. I mean, flesh can be tempted according to nature or against nature. Pesquisando para fazer esse vídeo, eu achei várias críticas de católicos, pessoas ligadas a instituições católicas, criticando o filme por retratar vários monges como pecadores da homossexualidade.
Só que tem uma questão interessante. Por quê? Porque a homossexualidade, quando cometida por membros do clero durante muito tempo, a principal penalização para eles era justamente uma vida de penitência, isolados em monastérios. Ou seja, justamente um monastério isolado no norte da Itália, você teria maior chance de encontrar pessoas que fossem homossexuais ou que tivessem práticas homossexuais condenadas pela igreja. Por isso que isso está no enredo do Umberto Eco. Vou repetir, o cara pesquisou muito bem para escrever esse livro. Então essa crítica às vezes ela é um pouco infundada, né? Você pode até criticar se isso é usado de forma sensacionalista ou não, mas tem um contexto histórico. E a outra questão muito interessante, óbvio, vou fazer uma coisa aqui bem resumida, porque se a gente for falar de sexualidade na Idade Média, tem trocentos livros sobre isso, né? Enfim, vocês podem ficar à vontade para pesquisar ou para me perguntar alguma referência de livro, alguma coisa assim, e eu nem sou expert num assunto, alguma coisa assim. Mas uma questão muito interessante é que a Inquisição, que é um dos elementos centrais do filme, passou a usar as acusações de homossexualidade, e mais especificamente da chamada sodomia, contra os hereges, como parte desse tipo de acusação de heresia. Inclusive, a acusação de sodomia era a acusação mais presente, a acusação mais forte no processo que levou ao fim dos Cavaleiros Templários, né, que aí é um assunto que já entrou na mitologia, né, e muita gente se interessa, e tem uma grande idealização, tem várias lendas sobre os Cavaleiros Templários e tudo mais, né, enfim, não entrando muito nessa seara, né, mas a perseguição da igreja aos Cavaleiros Templários como heréticos, como praticantes de heresia, era muito baseado de que eles seriam homossexuais, que eles incentivariam a homossexualidade, de que eles seriam praticantes de sodomia em rituais internos, esse tipo de coisa. Então, a sexualidade e a homossexualidade estão presentes no filme, mas não é de uma forma sensacionalista, tem um contexto histórico sim, tanto dessa penitência, e a gente vê, por exemplo, um dos monges fazendo autoflagelação, né, se chicoteando em penitência a isso, como a questão da Inquisição perseguir essas práticas, como as práticas sexuais no geral, mas principalmente a questão da homossexualidade. Agora, 5 curiosidades positivas no filme. Um dos principais locais do filme, da trama do filme, é o Scriptorium. We work together in the scriptorium. Scriptorium é latim para lugar de escrita e originou a palavra que seja onde talvez você trabalhe. O corte de cabelo meio esquisito de alguns dos monges se chama tonsura. Existem várias versões de várias ordens. Era uma forma dos sacerdotes renunciarem à vaidade pessoal e terem uma identificação coletiva. Por isso que às vezes cada ordem tinha o seu corte de cabelo específico. Uma seita herege citada no filme é dos Dulcinianos. Penitentia agite was the rallying cry of the Dulcinites. Sim, eles existiram, sim, eles faziam o que é descrito no filme, e sim, eles eram classificados como heréticos, e o seu líder foi queimado vivo na fogueira por ordens do Papa Clemente V. Em um momento do filme a gente vê o líder dos franciscanos rezando deitado. Isso se chama de prostração. É uma demonstração de humildade, uma demonstração de entrega à vontade de Deus, e é realizada até hoje, no mínimo na cerimônia de ordenação de novos sacerdotes católicos. Porém, em outras circunstâncias, ou então por livre e espontânea vontade, o sacerdote, ou a pessoa, o católico em geral, pode rezar prostrado, a prostração. Na quinta e última curiosidade, o Bernardo Guin, em determinado momento, fala que as pessoas vão retornar com ele para Avignon. He will accompany me to Avignon. Avignon é uma cidade na atual França e foi a sede do papado de 1309 até 1377. Sim, nesse período o Papa não residia em Roma, residia em Avignon, porque a corte papal estava diretamente influenciada por autoridades, pelo poder real francês. Depois o Papa volta para Roma e aí nós temos o estabelecimento em Avignon do chamado antipapa, que eram os papas que se consideravam legítimos, novamente uma disputa entre o poder dos monarcas e o poder da igreja. Porém, os chamados antipapas não são considerados na linha legítima papal. Porém, nesse período, o Papa não residia em Roma, o papado estava em Avignon. Agora o momento que vocês mais gostam, 5 pegações no pé no Nome da Rosa. Olha, como eu disse, esse livro foi bem pesquisado, então eu tive que fuçar bem
para achar problemas no filme. Tanto que, por exemplo, algumas coisas que às vezes as pessoas estranham que estão no filme, como óculos, como autópsia, realmente existiam naquele período, para aquele período. Mas vamos lá. A primeira curiosidade negativa do filme é o Bernardo Gui, o destino dele no filme é um pouco diferente da vida real. Na vida real ele morreu de causas naturais, velhinho, numa abadia. No filme a gente tem a mensagem secreta do suco de limão, que você passa perto ali do fogo e a mensagem se revela, porque o açúcar do suco de limão se carameliza. E aí por isso a mensagem não some novamente. No filme a mensagem fica sumindo e voltando, como se ela fosse secreta sempre. Isso tá errado. Os guardas da Inquisição usam uma armadura grandona, quase completa. Our adversaries. Essa armadura está mais ou menos uns 110, 120 anos adiantada. Ela ainda não existia esse tipo de armadura que a gente caracteriza muito como a armadura medieval, mas já é quase do período do chamado Renascimento. O Abade recebe um cara chamando ele de Vossa Graça. Come, Your Grace. We have a most urgent matter to... Isso era uma saudação para a nobreza, não para monges, muito menos monges de ordens pobres, então isso tá errado. A quinta e última é bem pegação no pé, mas como eu disse, eu tive que fuçar fundo para achar. Mas a estátua da Virgem Maria que aparece no filme é uma estátua renascentista, que ainda não existiria no período do filme, quando seria muito mais apropriado uma estátua do chamado estilo romanesco, que é um pouquinho diferente. Então, conclusão, é um baita filme, se você nunca viu, recomendo que veja. Se você já viu, quem sabe depois desse vídeo você se interesse por ver de novo, com algum outro olhar ou mais informações, alguma coisa assim. O livro também vale a pena correr atrás, e o livro você pode encontrar em sebos por, sei lá, 5, 10 reais, porque é um best-seller, é editado desde a década de 80 aqui no Brasil, então é fácil de encontrar. Inclusive no livro você tem um mapa da biblioteca, né, que tá no filme e tudo mais. Então fica aí a recomendação, que é um baita filme, é um baita livro, é uma baita história, muito bem pesquisado, como comentei anteriormente, e fica a recomendação para vocês assistirem. Como eu disse, tem várias fontes aqui embaixo. Uma dessas fontes, por exemplo, que dá para vocês ouvirem no ônibus, alguma coisa assim, é um papo do Ivan, do Anticast, é um Anticast especial sobre O Nome da Rosa, com um professor lá do Paraná, que foi aluno do Humberto Eco, falando sobre o livro, falando de algumas coisas, algumas informações daquele áudio, daquele podcast, eu coloquei aqui, inclusive, usei como referência, fica aí o agradecimento e o reconhecimento. Outras fontes também estão aí, fique à vontade para fazerem suas perguntas, suas críticas, suas sugestões, suas dúvidas. Como sempre, sugestões de filmes para vocês verem nessa série de vídeos, também fiquem à vontade. Espero que tenham gostado, espero que tenham achado interessante. Se gostaram, se acharam interessante, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, ajuda a divulgar. É isso, valeu, até a próxima.